Bem, pessoal, agora que a gente já viu a parte teórica sobre serviços, a gente vai aplicar na prática. Então, se a gente vier aqui na nossa classe Subscription, nós iremos perceber que a gente tem uma certa repetição de código em relação à validação de dados, né? Se a gente for perceber o fluxo da nossa aplicação aqui, a gente vai perceber que quando a gente chama a ação de registrar, que passa os dados, ela vai registrar se o campo nome não for vazio, depois se o campo e-mail não for vazio, e depois se o campo identificador não for vazio, e assim por diante, certo? Ou seja, nós percebemos aqui que há uma certa repetição de código. Nós poderíamos fazer isso aqui de duas maneiras. A primeira seria vir aqui ou criar um método, por exemplo, uma ação para isso, percorrer todo o nosso array, certo? A gente pode fazer isso aqui, por exemplo, as value, por exemplo. A gente faria essa verificação, certo? A gente iria verificar se value fosse vazio, por exemplo, ele já retornaria false, poderia ser aqui mesmo. Porém, se a gente perceber, a responsabilidade que a minha classe Subscription exerce é muito grande. Porque assim, o fluxo dela é o que? É registrar um usuário, certo? Aliás, registrar uma inscrição, certo? E enviar um e-mail comprovando que a pessoa se inscreveu e tal. No caso, a gente não está enviando esse e-mail realmente, a gente está simulando isso. Mas, além disso, a nossa classe de subscription ela está validando os dados, ela está manipulando queries diretamente, como a gente pode ver aqui no nosso método save subscription, certo? A gente está manipulando queries, ou seja, é muita responsabilidade para a minha classe de subscription. A ação dela é registrar uma inscrição, porém algumas coisas ela não precisa realmente fazer. Uma analogia bem simples aqui, em uma empresa, por exemplo, o setor financeiro, o setor de RH, pede determinado dado para o setor de TI, por exemplo. O setor de TI vai passar essas informações para o setor de RH ou vice-versa. Porém, nenhum dos setores sabe como o outro vai fazer essa informação, certo? Ela simplesmente vai receber a informação que ela precisa. Do mesmo jeito, a nossa classe subscription aqui. Algumas coisas ela só precisa mandar fazer, ela não precisa saber como vai fazer. No nosso caso aqui, a validação de dados. Existem muitas bibliotecas em PHP para validar dados, retornando qual dado está faltando ou qual dado não passou na validação, digamos assim. A gente vai simular um aqui, certo? Não é muito complexo. Vamos criar aqui primeiramente um diretório chamado de service. Pronto. Ou seja, todos os nossos serviços vão estar dentro desse diretório service. Eu vou criar aqui dentro outro diretório para validate, por exemplo aqui, validation. Pronto. Ou seja, nós temos um serviço aqui. Dentro desse serviço nós temos um diretório, uma camada responsável por validar os nossos dados. Que tipo de validação? Qualquer tipo de validação. Aqui no caso é uma validação bem simples, somente verificar se os dados não estão vazios. Então eu vou criar aqui uma classe chamada validator, por exemplo. O que essa classe aqui vai ter? Ela vai ter um método público, certo? Chamado validate, por exemplo, que vai receber um array de dados. E a gente vai fazer, galera, o que nós iríamos fazer aqui no nosso subscription. Por exemplo, vamos voltar aqui. Eu vou verificar se algum dado, certo, for vazio. Se algum dado for vazio, eu vou retornar false.
eu já vou matar o loop, certo? E vou retornar false. Se não, eu vou retornar true, que todos os dados estão válidos, ou seja, todos os dados foram preenchidos. E como é que a gente vai fazer aqui no nosso subscription? Eu vou criar aqui um método privado, certo? Chamado validate data, por exemplo, que vai receber um array de dados, e ele vai chamar o nosso validator, por exemplo, validator igual a new. Eu acho que eu esqueci aqui de dar o namespace, não, ele já completou para mim. Pronto, validator. Se a gente vier aqui em cima, a gente vai ver o namespace dele. E nós iremos fazer uma verificação, por exemplo, se o nosso validator validou os nossos dados, ou seja, se todos os nossos dados foram preenchidos. No caso aqui, eu vou colocar um não, certo? Ou seja, caso os nossos dados não sejam válidos, ele vai retornar true, e aqui eu estou transformando em false, certo? Para ele não entrar no if. Caso os nossos dados sejam válidos, ele vai retornar true e a gente vai transformar para false. Se os nossos dados não forem válidos, ele vai retornar false. Aqui eu vou transformar em true e ele vai entrar no if. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode retornar um false mesmo, não tem problema. E o que nós iremos fazer depois? Nós iremos retornar se qual é o método mesmo que eu chamo? Save subscription. Se o nosso save subscription e ele recebe somente o parâmetro de dados também, certo? Pronto. E o que a gente vai fazer agora? Todos esses métodos aqui de validação a gente vai remover, porque a gente tem uma camada específica para trabalhar com esse tipo de validação. Caso eu precisasse de uma validação mais específica para determinado campo, nós poderemos aplicar essa validação específica nesse validator aqui, certo? Em uma aplicação maior, precisar de vários validadores, a gente jogaria todos esses validadores nessa classe, nessa camada. Essa camada ela vai ser responsável por validar os nossos dados, sejam vindos de requisição ou sejam dados gerados pelo nosso próprio domínio, certo? Voltando aqui para o subscription, a gente vai chamar, ao invés desse método aqui, a gente vai chamar o validate data, por exemplo. Ou melhor, vamos colocar um nome mais fácil de identificar, né? Save subscription if data is valid, ou seja, salva a inscrição se os dados são válidos. Então, dados are. Pronto, pessoal. A gente tem um nome agora bem significativo para o que esse método faz, certo? Vamos chamar ele aqui, save. Vamos passar aqui o data. Novamente, galera, a gente não mudou muita coisa. A gente refatorou a nossa classe de subscription, que tem muita responsabilidade porque ela faz. Ela vai precisar validar os dados. Ela vai delegar essa validação para outro setor, digamos assim. Esse outro setor vai fazer o processamento necessário e vai trazer a informação que a gente quer. Muito simples, muito simples. A gente vai voltar para o nosso navegador e a gente vai testar se realmente tudo funcionou como planejado, certo? Vamos lá. Eu já estou aqui com o navegador aberto, certo? Eu vou fazer aqui, primeiro eu vou fazer o teste de não preenchimento. Por exemplo, eu não vou preencher nada, eu vou simplesmente enviar. Opa, ele pediu aqui, tá certo. Vamos colocar aqui um e-mail qualquer, CPF qualquer, vou colocar aqui de Pernambuco, vou colocar uma data qualquer, vou dizer que sim, vamos se inscrever. A gente viu que ele deu um erro de validação. Vamos preencher corretamente. Vou colocar aqui fulano de tal 2, por exemplo, vou colocar e-mail 2 aqui,
Vou colocar o CPF qualquer de novo. Vou vir aqui. Vou selecionar também a data de nascimento, preenchê-la. Pronto. Vamos se inscrever aqui. Como a gente pôde ver, deu sucesso. Agora a gente vai voltar lá no código e vamos olhar no banco se realmente salvou esses dados todinho, certo? Bem, pessoal, como a gente pode ver aqui, ele salvou todos os dados. A gente pode ver aqui no e-mail que ele quebrou um pouco a codificação, certo? A gente pode corrigir isso depois ou não, fica a critério de vocês. A gente tem o nosso identificador aqui. Ele cadastrou fulano de tal 2, ele cadastrou os dados anteriores, não cadastrou aquele que dá erro. Como eu falei, existem bibliotecas em PHP que facilitam essa validação de dados. Elas conseguem até retornar qual campo não passou na validação. Por exemplo, a gente pode fazer aqui também. Eu acredito que não irei fazer, talvez eu faça em outros vídeos essa validação, essa melhoria, certo? Esse é o nosso primeiro serviço. A gente ainda pode perceber aqui que a responsabilidade da nossa classe de inscrição ainda é muito grande. A gente vai continuar refatorando ela, a gente vai continuar criando outros serviços, mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Até mais!